Religião e política é o título do novo vídeo postado no canal do pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes. Esse vídeo é uma reação e um breve comentário a este pequeno vídeo, mas muito revelador. Esse é um vídeo que me parece emblemático, um tanto quanto assim, relevante para a gente entender as dinâmicas eleitorais e a relação com a fé cristã aqui no Brasil. Nós ainda estamos distantes da próxima eleição, onde será disputada a cobiçadíssima vaga de presidente da República. Isso já vem causando assim muita disputa no debate público e também muito posicionamento por parte desses postulantes, dos pré-candidatos. Com o Ciro Gomes, isso não é diferente. Poucas semanas atrás, o partido dele contratou um famoso homem de mídia no Brasil, João Santana, que é jornalista, marqueteiro político, com vitórias expressivas na sua carreira, para engrossar o caldo ali da campanha, para trazer boas soluções. João Santana é alguém que entende muito da forma como um candidato deve se portar, de análises de imagem, de discurso, e é alguém que aparentemente já está trazendo aí alguma colaboração para a campanha do Ciro Gomes. Eu acredito que esse vídeo sinaliza isso. Nesse vídeo a gente vê o Ciro Gomes assim com uma postura menos beligerante, uma postura menos explosiva. Nesse vídeo ele ressalta algo muito bom, né, que é a separação entre a igreja e o Estado. Um Estado confissional é algo que está bastante distante do princípio constitucional brasileiro, sendo que, ao mesmo tempo, é possível que a religião e a política se relacionem de diversas maneiras, né? Quando um eleitor vai às urnas, ele leva consigo as suas convicções, e essas convicções também são religiosas, né? São também religiosas. E eu acredito que o Ciro Gomes ele conseguiu perceber isso, né? De que o eleitor dele, o eleitor brasileiro médio, é um eleitor que vota de acordo com uma série de critérios, dentre eles pode ali haver a religião, e apelar a nesse sentido pode render algum benefício eleitoral. E apesar do título falar de uma forma muito distante sobre religião e política, ele entrega uma mensagem mais dirigida aos cristãos, que são um público que já há algum tempo tem virado as costas para a esquerda política no Brasil, da qual o Ciro Gomes faz parte e é um grande representante. Superação e solidariedade são duas virtudes cristãs que o Ciro Gomes atribui ao cristianismo e que, segundo ele, são importantes para a convivência no Estado e, em especial, são necessárias para aqueles que são postulantes a vagas de liderança no Estado, ou seja, para homens de Estado, incluindo, é claro, a de um presidente da República. Eu achei muito interessante os aspectos que foram destacados ali no discurso do Ciro, começando pela superação. Isso porque ela é muito enfatizada nos discursos, nas pregações realizadas nas igrejas pentecostais e neopentecostais no Brasil, que são, em grande parte, influenciadas pela teologia da prosperidade. A ideia do desenvolvimento do homem, do vencer as etapas e as barreiras, é um discurso que está no nacional desenvolvimentismo tão presente como ideia econômica do Ciro Gomes e também nas ideias aí promovidas por essas igrejas, que colocam muitas vezes o evangelho até como sendo um caminho para o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento financeiro. Por sua vez, a solidariedade é um outro valor cristão que não é de agora. Se a gente pega registros do primeiro e segundo séculos da igreja cristã, nós percebemos o compromisso da igreja não só para com aqueles que faziam parte da sua comunhão, bem como para os que estavam fora. E o cristianismo manifestou a sua preocupação com a solidariedade de diversas formas. A gente tem como exemplo o cuidado com as crianças, que não era algo muito comum no Império Romano. O cristianismo foi contra a ideia do aborto e também contra a prática da exposição, que era muito comum à época. Na exposição, as crianças eram abandonadas em vias públicas e, por vezes, morriam de fome ou mesmo consumidas por animais. Por sua vez, como qualquer ato eleitoral, o vídeo do Ciro Gomes trouxe muitas reações negativas. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, indicam nele um suposto uso indevido da fé cristã, que ele não professa, para fins eleitorais. É interessante notar que essa acusação foi muito utilizada também contra o próprio presidente Bolsonaro. Ele, que até ser eleito presidente havia sido
um representante de interesses corporativos dos militares, encontra no apoio evangélico uma parte que pode ter sido decisiva na sua vitória eleitoral. A presença ostensiva em cultos evangélicos, os batismos pelo qual foi submetido, são algumas das evidências utilizadas por alguns de seus críticos para dizer que Bolsonaro, a exemplo da acusação feita agora a Ciro Gomes, realizou uma instrumentalização da fé cristã para fins eleitorais. E toda essa discussão que envolve o Ciro Gomes e o Jair Bolsonaro me faz pensar um pouco sobre como é que religiosos devem participar na esfera pública. Recentemente, o STF, que é a Corte Suprema do nosso país, recusou a criação da figura do abuso de poder religioso, que seria uma nova modalidade de crime eleitoral destinada a pastores, líderes e candidatos que decidissem ali se utilizar do discurso religioso para conseguirem votos. Mas o fato é que essa questão é muito mais antiga na história do Brasil do que uma discussão de governos republicanos pós-Constituição de 88 para cá. Um intelectual católico dominicano, o Paulo Botas, chegou a escrever na década de 1980 um livro muito interessante onde ele comentou o engajamento católico no processo que antecedeu a ditadura militar, em 1963 até 1964. Também na década de 80, o Paulo Botas escreve um texto onde critica a relação entre o discurso religioso e a criação do PT, do Partido dos Trabalhadores. Um autor brasileiro famoso internacionalmente, Nelson Rodrigues, também faz críticas no mesmo sentido. Com uma capacidade literária sensacional, o Nelson Rodrigues criou duas figuras que eram constantemente alvo de críticas em seus textos, que eram os padres de passeata e as freiras de minissaia, mostrando ali a participação dos padres com as organizações contra o governo à época e as freiras que defendiam ali ideais feministas. Esses exemplos que eu mencionei aqui no vídeo mostram que, seja para o bem, seja para o mal, a relação entre religião e eleições é muito presente. O início do Partido dos Trabalhadores aconteceu em uma escola católica e grande parte da sua extensão se deve à influência das comunidades eclesiais de base. Isso mostra que alguns críticos do envolvimento evangélico com a política, se desejam ser completamente coerentes, devem também criticar alguns outros tipos de uso da religião na história do Brasil. E nessa discussão eu me lembro de um sociólogo inglês radicado aqui no Brasil chamado Paul Freston, que em 2006 escreveu um livro muito interessante chamado Igreja e Estado Não, Política e Religião Sim. Nessa obra publicada pela editora Ultimato, o Freston vai defender a ideia de que as igrejas não devem se envolver de forma institucional na política partidária. As igrejas foram chamadas para uma missão muito mais importante, que é a proclamação do reino de Deus. Ao mesmo tempo, é saudável que os cristãos ajam na política de forma coerente com os seus valores. Isso acontece, seja no momento em que depositam os seus votos na urna, seja no momento em que decidem colocar o seu nome à disposição. E para aqueles que desejam postular a cargos eletivos, de forma bastante interessante, as ideias ali defendidas pelo Ciro Gomes são corretas. Solidariedade e superação são bons conceitos a serem adotados. Entretanto, eu tenho algumas discordâncias com as implicações que Ciro Gomes apresenta para essas ideias. Que a superação também precisa ser entendida em termos próprios da fé cristã. Não necessariamente ela acontece como uma ascensão social. Aqui nós precisamos enxergar a superação muito mais com as suas implicações verticais do que com aquelas horizontais. Esse mesmo erro é cometido pelas igrejas quando seguem a teologia da prosperidade, que é bastante problemática em vários sentidos. Portanto, eu entendo que o Ciro Gomes acertou, mas que a gente precisa ter algum cuidado com as implicações das ideias que ele colocou. Não são 100% erradas, mas precisam ser avaliadas com um pouco mais de cautela e ponderação. Por último, eu concordo plenamente com a ideia de que a sociedade tem vínculos. Esse é um conceito que vem sendo abordado também através da ideia de um capital moral que liga as pessoas em uma sociedade.
Entretanto, o capital moral é ferido muito que pelas pautas identitárias que também são defendidas pelo candidato Ciro Gomes. Aborto. Aborto é uma tragédia humana, social, moral, religiosa, mas eu acho que o Estado não tem nada que se meter para agravar essa tragédia, a não ser para proteger, para agasalhar, para aconselhar, para arranjar alternativas de adoção, mas no fundo quem deve decidir isso é a mulher. Isso me leva a pensar o quanto Ciro Gomes realmente quer se aproximar dos religiosos. Apresentar-se com valores que aproximam a sua visão da dos cristãos é algo necessário, mas isso precisa ser honesto, de modo que as pautas que são potencialmente perigosas também sejam levadas em consideração. A gente precisa saber quais são os posicionamentos de Ciro a respeito daquelas pautas que os cristãos valorizam e que ele, até agora, se silencia ou se mostra contrário. No voto religioso, as convicções pessoais, as do coração, também vão para as urnas. E isso tem a ver com mais do que pautas subjetivas e amplas. Isso tem a ver com questões sensíveis para o debate. A ex-presidente Dilma Rousseff, enquanto candidata, assim como Marina Silva, tiveram dificuldade de articular as suas ideias com as dos religiosos. Em alguns momentos, ambas desagradaram seus eleitores religiosos ou aqueles mais ideológicos. Isso mostra que é muito difícil fazer pessoas que têm princípios bastante diferentes sentarem para conversar e saírem com uma mesma opinião acerca desses temas sensíveis. Eu acredito que esse vídeo do Ciro Gomes tem que ser encarado como um aceno positivo aos evangélicos. Entretanto, as pautas com potencial explosivo vão ser decisivas e essas até agora não foram postas no debate. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, deixe a sua curtida aqui no canal. Inscreva-se aqui também para receber novos vídeos e, caso deseje, compartilhe com os seus amigos para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Eu também valorizo muito a sua opinião, ou seja, deixa ela aqui embaixo que eu garanto que vou ler. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.